Hoje vamos falar novamente, né? Eu e o Vini, nós já fizemos essa live há um tempo atrás sobre Adão e Eva, o casal original segundo o coração de Deus. Mas eu resolvi trazer novamente uma ótica, né? Eu vindo sozinha aqui trazer para vocês. Bom, o casal original segundo o coração de Deus. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eles serão uma só carne. Isso aqui tá lá no comecinho da Bíblia. Nath, eu não sei nem por onde começar a Bíblia. Você abriu a Bíblia, depois do índice, né? Depois ali no prefácio, tem Gênesis. E esse versículo aqui está em Gênesis 2:24. Então tá bem no comecinho da Bíblia. E o que diz? O homem, e aqui é homem e mulher, né? O ser humano deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Dentro da minha mentoria, do meu curso, tem inclusive um módulo sobre isso, que eu preciso cortar o cordão. É necessário para que o meu casamento seja bom, seja edificado, eu preciso saber cortar o cordão. Eu preciso entender que a minha família original, agora eles se chamam parentes. A minha família agora sou eu, o meu marido e os meus filhos, se eu já os tenho. Porque agora eu e o meu marido somos um. É a única conta da matemática onde 1 mais 1 não é 2, é 1. A gente vai unir e agora nós somos uma só carne. Mas o que significa isso, Nath? Significa o que eu sempre falo para vocês. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Eu não tenho como eu ter uma opinião e meu marido ter outra. Tem, né? A gente são seres humanos diferentes, mas a gente vai se unir e vai chegar num acordo. No acordo que é melhor para a minha família. Mas eu preciso entender que eu preciso deixar o meu pai e a minha mãe e se unir ao meu marido. Mas o que quer dizer isso, Nath? Quer dizer que se eu continuar indo, me relacionando com meu marido, tendo a minha família e continuar buscando conversar com a minha mãe sobre o meu marido, pedir opinião sobre o meu casamento com meu pai, dividir com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus primos as minhas dificuldades e não com o meu marido, eu não estou cumprindo este versículo aqui. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Eu não estarei cumprindo essa ordem, esse princípio. Porque quando eu vou lá na minha mãe e pergunto, ai mãe, meu marido assim, 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 eu estou fugindo disso aqui. Eu estou desrespeitando o princípio de Deus. Certo? Então, a gente começa com isso daqui. E o que tem a ver Adão e Eva? Tudo tem a ver. Adão foi o primeiro ser humano a ser criado. E Deus viu que não era. Bom dia, Débora, bom dia, Átila, Keila, Marília, sejam bem-vindos aqui. Quem for entrando aí, aviãozinho, coraçãozinho, vai me dando bom dia, vai dizendo se o som tá bom, ok? E Deus viu que não era bom, né? Que todo mundo tinha par, que todo mundo tinha uma companheira, mas Adão não tinha ninguém de toda a criação que Deus tinha feito, não tinha ninguém que fosse à altura de Adão. E ele percebeu que não era bom que Adão ficasse só. Aí o que ele fez, né? Não tem nada, vou criar. Colocou Adão em sono profundo, retirou uma costela do Adão e da costela do Adão ele fez nós. Ou seja, sim, nós viemos para ser auxiliadoras dos nossos maridos. Porque Deus viu que não era bom que o Adão estivesse só. Deus viu que não era bom todos terem pares. Desculpa. E a Eva não ter, e o Adão não ter. Então ele foi lá e criou uma auxiliadora. Esse é o nosso principal papel quanto mulheres dos nossos maridos. Nós viemos para auxiliar. E o que aconteceu com a fatídica, né, história de Adão e Eva? Adão recebeu uma instrução de Deus. Bom dia, Fábio. Chegando aí. Adão recebeu uma instrução de Deus, que ele estava lá no paraíso, né? Ele tinha tarefa, que ele tinha que botar um nome em todos os animais.
E ele recebeu uma instrução que ele podia comer de qualquer fruta, né? Que ele podia, tudo era dele. Ali dentro do paraíso, tudo lhe era lícito, né? Porém, tinha uma árvore que ele não podia tocar, não podia comer, ele não podia chegar perto, comer, consumir a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus passou essa instrução. E aqui, pelo que diz o livro, em nenhum momento fala que Deus falou com Eva. Deus falou através do homem. Então, o que a gente aprende aqui? O quanto que realmente o nosso marido é a cabeça da relação. O quanto talvez que Adão ou não passou bem a informação para Eva, ou a Eva não entendeu, porque muitas vezes nós, dentro de um casamento, somos precipitados, queremos trazer a nossa visão e não a visão que Deus nos deu, porque é claro, a mensagem é clara, pode comer tudo, mas não pode comer aqui. Você vai num rodízio, né, de pizza. Ó, você tem 50 sabores lá. Tem 50 sabores, você pode comer todos, menos esse sabor aqui. De 50, você pode comer 49. Um você não pode. Qual que é a tendência nossa, do ser humano? Né? Hoje, porque temos a tendência pecaminosa. Queremos, o olhar fica para o proibido. A tentação. Não tem aquela frase, tudo que é proibido é mais gostoso? Nós temos que tirar isso da nossa vida. Porque foi uma crença que foi criada, que foi implantada e que não pode ser verdade. Porque se a gente agir assim, tudo que a gente foca, expande. Então Deus deu uma mensagem, deu um recado claro para Adão. Mas o que aconteceu no momento que a Eva foi criada lá, né, da costela do Adão? E estavam sempre juntos. E neste momento, enquanto Adão estava lá dando nome para os animais, ele se deu conta que a Eva não estava ali. Então, o quanto que isso traz para nós casais se nós precisamos estar juntos, olhando na mesma direção. Ah, Nath, você está querendo dizer então que eu tenho que estar colada no meu marido 24 horas por dia? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas ali era um outro cenário, né? Era um lugar só onde eles estavam o dia inteiro juntos. E neste momento eles se distanciaram. Isso mostra o quê? Quando eu estou distante do meu marido, fisicamente falando, na relação, não geograficamente, as coisas tendem a não dar certo. Tanto de carinho, de amor, de sexo. Casamento é estar perto, sim. Ah, mas eu moro longe, Nath. Eu sou casada e moro longe. Ok. Tem que encontrar maneiras de se aproximar. É muito mais desafiador namorar, casar, né? Aqui estamos falando de casamento. Um namoro é o início, né? O namoro é onde tu tá testando, onde tu tá vendo. E o casamento é porque tu já decidiu. Mas um casamento que tu está distante, e muito acontece isso, de eu estar morando na mesma casa, mas estar distante do meu marido. Isso significa o quê? Que vai dar ruim, que vai vir as tentações. E foi o que aconteceu com a Eva. Tava lá passeando e como eram só os dois e Deus vinha naquela época falar com eles, né? Eles tinham esse privilégio de Deus falar com eles. Ela se surpreendeu com aquele animal que veio falar com ela, com a serpente que veio falar com ela, e ela ficou o quê? Maravilhada. Assim como muitas vezes nós ficamos. Muitas vezes vem alguém de fora e traz uma visão pra gente. Nossa, ai, legal isso. Mas eu não vou lá e falo com meu marido sobre isso. Eu vou lá e simplesmente faço porque eu achei legal. E o quanto que isso vai me trazer consequências lá na frente. Porque eu e o meu marido, nós somos uma só carne. Então, tudo que eu decidir fazer, eu preciso comunicar ao meu marido. E, infelizmente, isso me dói muito no meu coração quando as minhas clientes, as pessoas que eu atendo, nem só clientes, né? Porque eu contribuo com muitas pessoas sem ser minhas clientes. Muito mais, muitas vezes, né? De dizer, mas eu comprei escondido, meu marido nem sabe. Tanto que dentro da mentoria chega uma parte que a tarefa é essa. Ir lá e contar para o marido. Se você fez escondido, se o marido não sabia que você tinha entrado aqui, que ok, né? É um curso para restaurar o casamento, daqui um pouco você não tá confortável de falar isso, quer tentar, quer ver maneiras de restaurar esse casamento e depois comunicar, mas muitas vezes o que me dói é a esposa fazer compras escondidas, pegar um cartão escondido,
do marido e depois vem a fatura e manda botar outra coisa. E eu já presenciei isso muito na minha vida. Isso me dói demais. Por quê? Porque é uma atitude que parece tão pequena, tão simples. Deus o livre meu marido saber. Deus o livre mesmo. Porque Deus disse que nós somos uma só carne. Deus me orientou e te orientou, e está escrito dentro da Bíblia que eu preciso andar em comunhão com meu marido. Que o meu marido precisa saber, que nós precisamos dialogar. Isso fundamenta um casamento. A gente falou essa semana passada e essa semana também um pouco sobre as linguagens do amor. Sobre o quanto é importante a comunicação, eu comunicar da maneira certa. E não é somente o amor. O meu marido não pode ser a última pessoa a ficar sabendo das minhas decisões. Ele deveria ser a primeira, Deus e ele. Mas, infelizmente, a maioria das vezes não é isso que acontece. Bom dia, Fábio, Magali, Andressa, a Julinha, sejam bem-vindos. Acho que é a Júlia. Não, lacinho de guria. Não aparece. A foto é muito pequenininha, não dá pra gente ver aqui. Então, quantas vezes, talvez você que está aqui hoje, talvez você veio aqui para ouvir isso. Quantas vezes você foi uma Eva que você decidiu fazer algo sozinha e não comunicou ao seu marido e deu ruim? Quantas vezes isso talvez já aconteceu na sua vida? E pode não ter dado ruim quanto deu para Eva, né? Olha só o que a gente carrega hoje por causa de uma decisão errada lá no nosso passado, lá no passado. Mas eu fiz umas compras escondidas, cheguei em casa, escondi, fui usando devagarinho e passou. Não deu nada, ele nem percebeu, então não deu ruim. Deu, porque a partir do momento que você está tendo essa atitude, você está mentindo, você está omitindo e acaba abrindo brecha, a oportunidade faz o ladrão, acaba abrindo brechas para que o inimigo entre na nossa vida, porque a mentira não é de Deus. Você começa a ensinar os seus filhos. Lembre-se, vocês que têm filhos, os nossos filhos observam tudo o tempo inteiro. As palavras inspiram, mas os exemplos arrastam. Então não adianta de nada você falar para ele que não pode mentir, que tem que sempre falar a verdade, se você está escondendo do seu marido. Ou está tomando, às vezes não está nem escondendo, mas está tomando uma decisão sozinha. Duas cabeças pensam muito melhor do que uma. Então, que essa live de hoje sirva para que você entenda. Você e o seu marido devem ter a mesma opinião. Como assim, Nath? Vocês vão chegar cada um com a sua, vão discutir e vão chegar na opinião do casal, na decisão da família, o que é melhor para minha família. Mas eu queria comprar 5 botas, eu preciso. Vai lá e fala com o teu marido, eu queria essa cor. Seja verdadeira. Ele vai dizer, quem sabe tu compra 1, 2. Porque vai ser leve. Eu tô trazendo um exemplo banal aqui, mas eu sei que isso acontece muito. Compra de mercado, de esconder, de passar cartão e o marido não saber, enfim, várias coisas que eu já vi acontecer e que começa a esfriar o casamento. Nenhum casamento esfria da noite pro dia. Nenhum casamento termina da noite pro dia. É uma construção de pequenas atitudes. São pequenas atitudes, não precisa grandes atitudes, nem para destruir e nem para construir. São pequenas atitudes diárias que nós precisamos estar cuidando, fortalecendo e vigiando. E aí, o que nós mulheres temos de diferente dos homens? Nós somos mais sensíveis. E foi isso, né? Deus quis trazer a sensibilidade. Nós somos para completar. Cada um vai vir com as suas forças e nós temos a sensibilidade e também precisamos aqui confessar que temos a curiosidade muito mais aguçada do que os homens. Nós, mulheres, somos muito mais propícias à fofoca do que os homens. Porque eu quero saber. Não quer dizer que curiosidade que a pessoa curiosa sempre vai ser fofoqueira. Mas tem uma tendência. Tem uma tendência muito maior, porque eu quero saber de tudo. Te convém? Vai mudar a tua vida? Falar sobre isso. Isso é uma coisa que eu acho que Deus me chamou aqui hoje para isso. No momento que você for abrir a sua boca
para falar de alguém ou contar algo para alguém, antes de falar, pense, isso vai edificar a vida dessa pessoa? Ou isso vai ser uma informação para machucar, para destruir ela? Se for para edificar, não é fofoca. Agora, se for para destruir, para deixar ela mal, só para te saber, é fofoca. E nós temos isso da curiosidade muito aguçada em nós mulheres. A gente quer saber, quer saber. E foi o que aconteceu com a Eva. A serpente chamou, ela ficou curiosa, uau! Né? Só ela e o Adão falavam, os animais não falavam? Que é isso? Vou lá ouvir o que ela falou. Vou lá, vou dar atenção para tentação. Cuidado! O inimigo vem disfarçado nas coisas boas, nos prazeres, às vezes, da nossa vida. Nem sempre ele vai vir com uma coisa feia e horrorosa. Na maioria das vezes, não. É aquela conversinha no WhatsApp que você não corta de um amigo antigo, de uma pessoa que você conhece, que te chamou com segundas intenções ou sem segundas intenções, mas que vai tomando um outro rumo. Mas eu tô com saudade, vamos se ver. Atenção! Cuidado para você marido, para você mulher. São as pequenas coisinhas que vão nos fazendo cometer o pecado, cair na tentação. São pequenos detalhes. É a vírgula trocada no texto que muda todo o sentido. Deus foi claro. Não comereis de nenhuma árvore do jardim. Olha aqui, ó. E aí a serpente perguntou. Chegou lá, né? Viu que ela era curiosa. É aqui. Por que ela não foi no Adão? Porque nós temos essa curiosidade, essa sensibilidade maior. A gente gosta mais de conversar, né? Do que um homem. É comprovado pela ciência isso. Uma mulher fala muito mais palavras durante um dia do que um homem. Então a serpente, ser astuto, foi lá e conversou com ela. Ó, sabendo que Adão estava lá fora dando nome aos animais, Eva ficou surpresa com a voz agradável de uma das criaturas enrolada em uma árvore, em uma das árvores especiais do jardim. Incitada pela curiosidade, caminhou devagar em direção à voz, fascinada com o fato de o animal ser capaz de falar. Nossa, nem sempre o que é ruim vai te levar para um lugar ruim. Às vezes o belo pode te levar a pecar. Hipnotizada pela voz da criatura, Eva não conseguiu deixar de ouvi-la. Olha só, hipnotizada pela voz da criatura, Eva não conseguiu deixar de ouvi-la. A bela criatura disse casualmente à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Isso está lá em Gênesis 3:1, tá? Eva respondeu à criatura, dizendo: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Gênesis 3:2-3. Daí, olha só como vem a tentação na nossa vida. Daí, a criatura questionou essas restrições e os motivos de Deus para elas. Com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que a serpente está querendo fazer? O que acontece dia a dia no nosso casamento? Dia a dia, no nosso dia a dia. Alguém vem, não, mas não é bem assim. Não foi bem isso que Deus quis dizer. Quando Deus disse que deixará seu pai e sua mãe, não é para abandonar, tá, gente? Em nenhum momento Deus disse que é para abandonar. Mas Deus está dizendo que a partir de agora vocês formam uma nova família. E essa família de origem, ela é parentes. Eu tenho que honrar, inclusive é o único mandamento que vem com promessa, né? Honrar pai e mãe, será você uma bênção, será grande nessa terra. Eu preciso honrar e respeitá-los. Mas eu preciso entender que a partir do momento que eu me uno, que eu me junto com meu marido, o meu pai e a minha mãe não interferem mais na minha vida, na criação dos meus filhos, no meu casamento. E ponto. Então eu preciso entender
que Deus falou isso e é claro isso. Mas a gente começa, né? A minha pastora sempre fala isso, a pastora querida sempre fala isso, e a gente começa a ver, botar o nosso bom dia, Letícia, querida, seja bem-vinda. A gente começa a botar o nosso ponto de vista. A gente começa a colocar o que é confortável para nós. A gente começa a colocar de uma maneira diferente. Ah, mas não é bem assim. Deixar pai e mãe, tá. Mas eu posso todos os dias estar na casa do meu pai e da minha mãe, porque eu tô morando com meu marido, mas todos os dias eu posso estar lá. Será? Depende. Depende se você consegue honrar esse princípio aqui, de não levar a conversa do seu casamento. Não ficar reclamando do seu marido para a mãe dele ou para tua mãe. Não pedir a opinião da tua mãe sem antes ter falado com teu marido. Você consegue? Indo todos os dias e honrando apenas eles? Show! O negócio é que você tem que ter esse discernimento. Enquanto Eva ouvia a voz da serpente, as restrições impostas por Deus pareceram repentinamente duras e sem sentido, né? E além disso, o fruto parecia de fato delicioso. Talvez ela tivesse entendido as restrições de forma equivocada. Talvez Adão não me falou, porque foi Adão que falou para Eva, tá? Não foi Deus direto que falou para Eva. Talvez eu entendi de maneira equivocada. E quantas vezes, dentro do nosso casamento, a gente vê isso? Mas acho que não é bem assim. Vai ver, fui eu que fiz demais, eu que pensei, eu que tô achando que não é assim. Ei, aquele cara lá te chamou no WhatsApp com segundas intenções, tu sentiu que tinha isso, e aí tu começa a querer a se justificar. Não, mas eu acho que... não é, ele é muito meu amigo, imagina. Começa a achar que não é o que você tá achando e começa a dar conversa. E aí o que era só um oi, tô com saudade de você, quanto tempo a gente não se vê, pode virar algo ruim pro seu casamento. Porque quando você começa a alimentar conversinhas assim que te deixam felizinha, que te deixam alegres, o próximo passo para isso é a ruína. Talvez ela tivesse entendido as restrições de forma equivocada. E uma vez que a criatura afirmara com tal confiança que só coisas boas poderiam vir desse fruto, Eva encolheu os ombros e concluiu: por que não? E o que ela fez? Comeu o fruto. Simples assim. Não vai dar nada. Só hoje eu vou fazer essa comprinha escondida dele. Por que não? Por que não? E cuidado para não cair em conversa de vendedor, de loja. Eu já passei por isso. Não, teu marido nem vai saber. Leva e entra por trás e entra por aqui e deixa no carro. Ei! Eu tô trazendo aqui do consumo porque a situação financeira é um dos principais motivos de separação. O financeiro é um dos principais motivos de separação entre os casais. O financeiro é um dos principais motivos de separação entre os casais. Tanto a falta de dinheiro, quanto não ter clareza do que se tem, quanto de dinheiro meu e dinheiro seu. Ei, vocês são uma só carne. Atenção! Se você e o seu marido têm dinheiros separados, se você e o seu marido, eu pago isso e ele paga isso, atenção! Tome cuidado! Vocês são uma só carne. A partir do momento que eu sou só o meu dinheiro é dele, o dinheiro dele é meu, o nosso dinheiro é nosso. Ele junta e é nosso. E eu sei. Bom dia, Tami, querida Gabi, Margarete, sejam bem-vindas aqui. E eu sei que esse assunto é super delicado. E eu trato dentro da mentoria, tenho clientes que eu pego na mão e trabalho a área financeira. Por que não? Só hoje. Ele nem vai saber. Ele nem vai ver, nem vai olhar a fatura do meu cartão. O cartão é meu, sou eu que pago. Ei, atenção. Se vocês estão com esse diálogo, eu pago as minhas contas, ele paga dele, cuidado. Não, mas a gente vai no restaurante, porque tem muito disso, né? A gente vai no restaurante e divide a conta lá quando era namorado. Agora a gente não divide mais, a gente evoluiu. Não é somente a conta do restaurante. Fiquem atentas. E eu já estou estourado no meu tempo, 7h34. Eu nem comecei ainda o capítulo, né? Então, na próxima live, ou quem sabe... Não sei. Não, na próxima live, quinta-feira,
nós vamos entrar em o que está acontecendo, o que aconteceu, quais, né, os próximos passos, o desenrolar dessa decisão e dessa frase, desse pensamento da Eva. Por que não comer? Eu acho que eu entendi errado. Eu acho que não era bem assim que o Adão tinha me falado. Essa serpente está me falando, ela parece tão do bem, ela é tão bonita, ela é tão querida. Ela me falou tão doce comigo. Por que não? Então, terminamos aqui. Por que não? E então, Eva comeu do fruto. Semana que vem a gente continua. Eita, acho que esse livro vai 1 ano também. Então, semana que vem a gente continua nos próximos passos. O que aconteceu depois disso, né? O que aconteceu? Trazendo relacionado, porque a maioria de nós sabe o que aconteceu. Mas eu estou trazendo aqui relacionado com o casamento. São atitudes do dia a dia, decisões que nós fazemos sozinhas que determinam muitos dos fracassos que a gente vive no nosso casamento. Certo, pessoal? Então, quem está chegando agora, bom dia, Kelly. Quem está chegando agora, essa live fica salva, tá? Toda quinta-feira, das 7 às 7h30, nós começamos, né, semana passada, a falar sobre esse livro, Um Casal Segundo o Coração de Deus. E eu super indico casais que querem melhorar o casamento. Busquem a palavra de Deus para fundamentar esse casamento. Eu falo isso com propriedade. Eu era uma esposa antes de conhecer a Deus e eu sou totalmente outra esposa depois que eu conheci a Deus. Então, se você quer ser uma esposa melhor, às vezes a gente não quer ser uma esposa melhor, né? Às vezes a gente quer ter um marido melhor. Então, se você quer ter um casamento melhor, porque eu só consigo ter um casamento melhor se eu melhorar primeiro. Mas a gente fica esperando que o nosso marido melhore, né? Que ele mude. Então, se você quer ter um casamento melhor, eu te oriento. Comece a estudar o casamento no lugar aonde ele teve a origem. Aonde ele foi criado. Aonde tem todas as verdades sobre um casamento, que é a Bíblia.